que vocês estudaram o que poderia causar, né, no futebol, o que poderia acontecer. A minha pergunta é, o que aconteceu? O que causou? Então, causou um recuo em um primeiro momento, né? Causou um pouco de vergonha nos clubes. Eu acho que eles não abandonaram a ideia, muito pelo contrário, inclusive o Real Madrid e o Barcelona seguem fortes nisso, eles foram os principais líderes desse movimento, né? Eles seguem fortes em tentar emplacar essa Superliga. Eles conseguiram algumas vitórias judiciais nas cortes europeias contra o que eles chamaram de monopólio da UEFA, que é uma outra questão, porque a UEFA acaba saindo como a heroína da história, e ela não é, ela tem problemas também, mas o que aconteceu num primeiro momento como efeito foi... Salve, povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando para vocês que a gente também tem o Cortes do Ibra Talks, que é muito importante vocês fazerem o quê? Vocês devem nos dois, tá? Não é em um só. Vocês devem se inscrever, ativar as notificações e dar aquele peteleco no positivo, que é muito importante, certo? Então, gente, não esqueçam disso, isso é extremamente importante para a gente, ajuda muito o canal, dá muita relevância no canal, isso é bem importante. E hoje a gente está aqui com o jornalista esportivo Bruno Bonsanti. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui. Somente falando com o Duca, que eu já conheço há tanto tempo. Ah, legal. Então, e o Duca Reis que está aqui com a gente também. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Bonsanti? Que prazer, né? Finalmente a gente conseguiu voltar a conversar juntos em um programa, né? A gente já teve a oportunidade tantas vezes, né? E agora, novamente aqui no Ibra Talks. Bacana. Deixa eu falar do nosso patrocinador. Hoje o nosso patrocinador é o próprio Ibra. O Ibra, a gente está nos estúdios do Ibra, né? E o Ibra, ele tem diversos cursos em todas as áreas. Tem na área veterinária, tem na fisioterapia, tem na área de saúde em geral e em outras áreas também. E onde que você vê o Ibra? Você consegue encontrar o Ibra na internet? Você encontra em vários locais, tá? Mas, por exemplo, o site do Ibra é ibravet.com.br, é um dos sites. O outro site é ibrasaude.com.br. E é muito importante estar no Ibra. Por que é importante estar no Ibra? Porque ter o Ibra no currículo faz toda a diferença. Não é mesmo, Duca? Pois é, com certeza, Sidney. Bruno, vamos começar assim. Eu sempre faço questão, quando a gente vai fazer um podcast, de não estudar, porque esse podcast ele não é uma entrevista, ele é um bate-papo. É como se eu estivesse no bar batendo papo com o Duca e você chegou. Tá? Então eu não te conheço, o Duca falou de você, falou super bem, eu não sei quanto que ele ganhou para falar de você, mas ele falou super bem. E fala um pouquinho de você, você é jornalista esportivo, você atua em que área? Então, eu sou jornalista há mais ou menos 15, 16 anos, né? Eu fiz faculdade de Casper Libero e eu comecei lá na estrutura da Casper, da Gazeta, né? Tem a rádio universitária, que na verdade era a Gazeta M, então você não era só um laboratório, né? Você tinha também, né, ouvintes que ligavam, que reclamavam e tudo mais, então era legal já ter essa responsabilidade. Foi onde eu conheci o Duca, que estava fazendo uma pós lá na Casper também, a gente fez vários programas juntos, sempre falando sobre futebol. Depois eu fui para a Gazeta Esportiva, que é um site ainda, foi um jornal muito importante e agora é um site importante. Trabalhei lá há uns 2 anos. Tive uma passagem pelo Terra durante a Olimpíada de 2012, que também foi uma experiência legal de cobrir um grande evento. E passei 10 anos trabalhando na Trivela, que é um site de futebol independente, que sempre mais focado em futebol internacional, mas a gente também ampliou para ter uma cobertura um pouquinho mais nacional, embora a minha especialidade ainda seja mais o internacional. E eu fiquei lá por 10 anos como repórter, depois virei um dos editores, um dos até administradores do site, até que teve uma mudança de gestão recentemente e eu saí no fim do ano passado e agora eu estou um pouquinho mais livre, fazendo um podcast também, mas eu tenho aí essa carreira já de um bom tempo, né, trabalhando de perto com futebol.
Ah, que bacana. Você falou que está fazendo um podcast. Qual que é o podcast? Chama Meio Campo, em parceria com a Central 3, que é uma produtora de podcast também. Uhum. É uma parceria que a gente tinha já na época da Trivela, né? Que a gente manteve depois que eu, o Felipe Lobo e o Leandro Stein saímos da Trivela. Ah, que bacana. E você falou que cobriu a Olimpíada de 2012, né? Essa Olimpíada não é do Brasil. Do Brasil foi em 16, não foi? Isso, a de 2012 foi em Londres. Foi em Londres. E você cobriu lá ou cobriu a partir daqui, do Brasil? Não, cobri aqui mesmo, no Brasil, né? Fiz o trabalho mais de redação, mais de formiguinha ali, né? De fazer nota, de produzir galerias. Acordava, tinha que começar a trabalhar às 4 da manhã por causa do fuso horário. Eu tinha que sair de casa às 3. Foi umas 2 semanas em que o horário biológico ficou de cabeça para baixo, né? Trabalhava das 4 ao meio-dia. Então, dormia à tarde praticamente. Nossa. Mas foi uma experiência bem legal, né? De acompanhar. Naquela Olimpíada da Terra tendo os direitos de transmissão para a internet. Foi uma das primeiras vezes assim, que um site estava realmente transmitindo os eventos, né? Hoje em dia, né, praticamente todo site já transmite alguma coisa. Hoje em dia é plataforma de streaming e tal. Mas na época eu lembro que foi uma grande novidade. Então eles fizeram uma cobertura bem ampla e bem completa para acompanhar as transmissões dos eventos. Legal. Porque 2012, são 12 anos, né, que se passaram. E se a gente for ver, a tecnologia mudou muito de lá para cá, né? Então fazer streaming naquela época era coisa de herói, né? Era um negócio meio doido, né? Parabéns pro Terra por ter conseguido fazer. E você tinha que acordar assim e tinha que assistir de tudo ou você só via o futebol? Não, naquela época você fazia de tudo, né? Você fazia todos os eventos. Tinha uma equipe mais focada em futebol, porque né, sempre o que mais chama atenção mesmo na Olimpíada. A Olimpíada é mais equilibrado, né? Tem alguns eventos que chamam tanta atenção quanto, mas o futebol é sempre importante. Mas você fazia a cobertura geral, né? De tênis, pelo horário eu pegava, como eu era a primeira equipe, né? Eu pegava mais os primeiros eventos, né? Então era mais, sei lá, vela, né? Na época não tinha surf, provavelmente hoje em dia seria surf, que é um dos primeiros, porque tem que ser, né, com a luz do sol, quando o dia começa. Eu lembro que tinha bastante tênis, às vezes os jogos de basquete, mas era um trabalho mais de redator mesmo, né? De fazer nota de relato dos eventos, dos jogos, repercussão, essas coisas, do que uma cobertura assim, de in loco. Tinha gente in loco também, que estava entrevistando e tudo mais. Naquela época eu ainda estava na faculdade, né? Eu fazia mais o trabalho de formiguinha mesmo. Entendi, mas você tinha que saber as regras? Por exemplo, eu estou cobrindo basquete, eu tenho que saber as regras ou só contar o que aconteceu? Eu falei de basquete, mas, por exemplo, você vai cobrir uma patinação no gelo. Eu não manjo nada, eu sei que a pessoa não pode cair. Né? Então, como é que... Você tem que saber o básico das regras para você entender o que está acontecendo, né? Senão é difícil você saber o que é importante ou o que não é você colocar na matéria. Se você não souber por que, por exemplo, por que alguém ganhou, por que alguém perdeu, né? É difícil de você fazer a narrativa ali. Então você, assim, quando você pegava um evento novo, você dá uma estudada, né? Tenta ver mais ou menos o que acontece. Você também confia muito nos narradores, né? E que estão transmitindo os eventos para explicar o que está acontecendo, e você vai meio que juntando as peças para tentar entender. Alguns esportes são mais fáceis do que outros, né? Tem alguns esportes que é realmente um pouco difícil de entender. Eu até hoje não faço a menor ideia do que acontece num jogo de cricket, mas no geral você consegue meio que pegar também o que está acontecendo. Eu quase que não faço ideia do que é cricket, muito menos do que acontece no jogo. Tem aquele, como é que é o nome? É Curry? Curry. Mas é na Olimpíada de Inverno, né? Não, de inverno. Aí aquilo lá que eu não consigo entender mesmo, porque que alguém fica passando o rodo na frente do negócio, não consigo entender. Agora, Bruno, você falou na época, 2012, 12 anos depois, como o Sidney bem observou, hoje a gente tem transmissões pela Cazé TV, por exemplo, Cazé TV, que é um monstro, né, de transmissão, investimento pesado, tudo por streaming. Como você vê essa mudança do jornalismo tradicional para
hoje o jornalismo que a gente vê pela internet, né? Totalmente, o pessoal deixa de assistir TV para acompanhar no YouTube, por exemplo. Eu acho que é uma transição natural, à medida, né, que a tecnologia vai saindo à medida que o conteúdo vai saindo das TVs a cabo e de mídias tradicionais, né, e indo para a internet, eu acho que isso é uma tendência irreversível. Eu não vejo como você volta, né, até na questão de jornal, na questão de televisão, os pacotes de TV a cabo em que você acaba pagando por muitos canais em que você não consome, né? Acho que esse é um modelo que não está mais funcionando, né? E isso acontece também no audiovisual, né? Na televisão, no cinema, cada vez mais as coisas estão indo para plataformas de streaming. Então eu acho natural que a cobertura jornalística e de esportes também vá, embora nesse momento a esporte ao vivo ainda seja o principal produto de televisões a cabo e de televisão aberta. Televisão aberta não, porque é outra coisa, né? Principalmente de TV a cabo, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é um forte mercado, mas já começou, né, a migração para streaming. Eu acho que isso é inevitável, até porque cada vez mais as pessoas que tinham TV a cabo, elas estão abrindo mão da TV a cabo em nome de só ter streaming, né? Não é não tenho pesquisa do IBGE sobre isso, mas eu sei que muita gente que eu conheço, muita gente que eu converso, cancelou a assinatura de TV a cabo e agora só tem streaming, e eu mesmo estou quase fazendo isso. Então, acho que nesse sentido é inevitável a transferência, né, da televisão para o streaming. Eu acho que o streaming ainda tem desafios tecnológicos que ele não superou para a transmissão de eventos esportivos, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu tive uma dificuldade bárbara para ver Barcelona e Paris Saint-Germain, porque a conexão estava caindo o tempo inteiro, né? Era uma instabilidade que estava rolando lá na HBO Max, e o jogo ficou caindo o tempo inteiro. Na televisão, você tinha muito menos esse problema, né? Você raramente, às vezes o sinal caía, mas era um evento raro e ele raramente ficava instável. Agora, quando você está vendo o jogo por streaming, você depende da qualidade da sua conexão. E nem todo mundo tem uma boa conexão. Você depende de pacote de dados, você depende de várias outras coisas, né? Por exemplo, a UEFA, ela tinha antes, agora ela tem com o SBT, né? O acordo de direito de transmissão de TV aberta. Mas ela teve entre a Globo e agora, e se não me engano se teve outra antes, ela passou para o Facebook. Acho que foi uns 2 ou 3 anos o pacote de TV aberta. A audiência despencou, né? Porque a TV aberta ainda é uma força no Brasil muito grande. Então, assim, embora você pareça algo super acessível, você colocar a transmissão na internet, você ainda tem, por exemplo, metade da população brasileira que não tem acesso a celular, que não tem acesso à internet. Não sei exatamente se é esse o número, eu lembro da época que era mais ou menos alguma coisa assim. Mas existe um grande contingente da população brasileira que ainda não tem acesso à internet, ou a uma boa internet, ou a um pacote de dados de celular. Então, não é tão acessível quanto uma TV aberta que todo mundo, que mais gente tem. Então, ainda tem essas questões. Em relação ao jornalismo em si, é uma outra questão. Porque, assim, você pode transferir a produção de conteúdo da televisão ou das mídias tradicionais para a internet. Agora, o que você está fazendo é jornalismo, aí é uma outra questão, né? Depende muito do que... E não é nem uma questão de linguagem só, eu não tenho problema com a linguagem do jornalismo ser mais solta. É uma questão de rigor, de ponderação, de critério, né? Para o que você vai transmitir, a maneira como você vai enquadrar e como é que é a sua postura, como é que é a cobrança, como é que é a opinião, a crítica. Eu acho que isso é mais importante do que a plataforma em si, né? Qual é o conteúdo que você está querendo passar. E aí eu não tenho nenhum problema se a sua opção for: o meu conteúdo não é jornalístico, eu só vou fazer festa aqui, eu vou entreter. Por mim, tudo bem, fica à vontade, você vai ter o seu público. Eu só tenho um pouco de hesitação em chamar de jornalismo. Então, voltando um pouquinho, depois eu vou falar dessa parte que você falou agora,
Uma das coisas que ainda pega no streaming é o delay. Por exemplo, você está assistindo pelo YouTube, o teu vizinho gritou gol, você não sabe quem marcou ainda, né? O pessoal ainda está no meio de campo, até demora, tem streaming que demora 5 minutos para chegar, né? Então isso, para mim, é um limitador. Para mim, ainda é um limitador. Porque você depende de um provedor ainda. Além de tudo que você depende da televisão normal, ainda vai ter um provedor no meio. E aí que atrasa tudo. Não. Né? Além de que, né, a sua conexão pode ser muito pior do que a do seu vizinho. Sim. Então, mesmo que você esteja vendo o jogo no mesmo plataforma, que, no fim, o que acaba limitando isso, né, para o futebol brasileiro, principalmente, seria se está todo mundo vendo no streaming, está todo mundo vendo ao mesmo tempo, certo? Então, aí tudo bem. Só que a sua conexão pode ter uma diferença também. O seu vizinho já pegou o gol antes, né? Ou você tem jogo, na Copa do Brasil, teve jogo que estava na Amazon e na TV. A TV vai pegar muito antes. Sim. Tem um segundo problema do delay, que é a segunda tela, né? Isso o Elon Musk resolveu pra gente, ele destruiu o Twitter, então agora quase mais ninguém vê jogo com o Twitter aberto, né? Eu pelo menos tinha esse hábito, agora eu tenho muito menos, porque tá um horror. Mas você, por exemplo, se você quiser ainda tentar acompanhar junto com as redes sociais, tem os placares, as contas de placar em tempo real, ou mesmo os setoristas que você segue que estão no estádio, eles vão soltar a informação muito antes do que a transmissão no streaming. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que esse é um problema também, que é bem sério, né? Porque hoje em dia, principalmente com a capacidade de atenção que a gente tem, que é muito menor, né? Você ficar só vendo o jogo por streaming, você talvez até conseguiria. Mas é inevitável que uma hora você pegue o celular e você vai dar uma olhada, e você tem lá o SofaScore, você tem as notificações, e aí, nesse sentido, o delay acaba sendo um problema muito grave. E voltando para aquela parte que você estava falando sobre ser jornalista, né, o jornalismo, tudo, eu acompanhei, faz muitos anos, que foi retirada a obrigação de ter a faculdade para ser jornalista. E hoje, se eu quiser, eu me inscrevo lá como jornalista. Eu sou médico veterinário, eu não entendo nada de jornalismo. É zero, tá? O que eu entendo de jornalismo. Eu entendo o que eu leio, só. Mas eu posso me inscrever. E aí eu falo um monte de besteira, eu escrevo um monte de besteira e as pessoas achando que eu sou jornalista. Eu queria a tua opinião sobre isso. Se é legal abrir para todo mundo ou se deveria ser fechado, faculdade. O que você acha? Eu não acho que precisa ser faculdade, eu não acho que precisa ser diploma. Inclusive, eles derrubaram a obrigatoriedade do diploma, tipo, no meu segundo mês de faculdade. Eu falei, podia estar fazendo outra coisa, então ainda ser jornalista. Mas, enfim, eu não acho que precisa, assim, uma faculdade nos modelos tradicionais de 4 anos e tudo mais, ela pode ser importante se você aproveitar, mas ela não é essencial para você ser jornalista, né? Eu aprendi muito mais como na prática do que na faculdade mesmo, né? E assim, eu não digo que a faculdade não é importante, que não é importante estudar, tem muita bagagem, cultura e conhecimento que eu adquiri nas aulas da faculdade. Ela é importante, eu só não acho que ela é essencial. Ao mesmo tempo, acho que poderia haver algum tipo de regulamentação, algum tipo de curso técnico, talvez, um pouco menor, que você consiga ensinar alguém os métodos básicos para ser jornalista. Eu acho que isso pode ser importante. Eu acho que hoje em dia, em que qualquer um consegue abrir uma câmera, ligar um microfone e começar a falar, é praticamente utópico você achar que você consegue restringir alguém de ser um comunicador com qualquer tipo de lei, com qualquer tipo de obrigação, né? Qualquer um vai conseguir ser. Então, eu acho que acho que mais importante é você ter, de alguma maneira, mecanismos para responsabilizar a gente responsável, isso eu acho que é importante, Sim. E você ter no público a compreensão do que é conteúdo sério e do que não é conteúdo sério, né? Do que é jornalismo e do que é só especulação, do que é só festa, do que é só exagero. Isso também é um pouco difícil, ainda mais sem querer entrar em questões mais políticas, assim, mas em um ambiente político muito polarizado, por exemplo, em que você meio que só ouve o que você quer ouvir,
a gente não está conseguindo fazer esse tipo de educação nem com as coisas muito, muito sérias, né? Então eu imagino que vai ser até no futebol ou no esporte, que é a coisa mais séria entre as menos sérias, também vai ser muito difícil. Mas eu acho que é muito... Hoje em dia não tem jeito, né? Você vai ter uma explosão de comunicadores, explosão de canais, explosão de veículos, né? Que qualquer um consegue criar a qualquer momento. Então, eu não vejo como você conseguiria exigir qualquer tipo de obrigatoriedade. Você tem razão nisso, mas assim, eu acho que deveria, no mínimo, ter uma obrigatoriedade da língua portuguesa. Porque tá um horror. Tá um horror, né? Você vai ler um negócio... E o pior, às vezes, em sites grandes, com jornalistas formados, tudo. Eu escrevo livro, né? Então eu entendo um pouquinho de português. Eu fico horrorizado com as coisas que eu leio. Isso, eu tô lendo um site, alguma coisa, tudo escrito errado. Você fala, como é que não teve um revisor? Não teve, Antes não tinha. Assim, há uns anos atrás, se você entrasse num site importante, você não iria observar os erros que você observa hoje. Hoje em dia está realmente, assim, eu não sei quem são os profissionais que estão tocando isso, mas realmente você vê cada vez mais em sites importantes erros de português. E aí imagina os blogs, né? Imagina como estão os blogs. Pois nesse caso, assim, eu desculpo quem está produzindo, porque isso tem muito mais a ver com a demanda por rapidez e por volume e por uma estrutura dos veículos mesmo que enxuga muito, né? Cargos, por exemplo, de editores, né, ou que sobrecarrega editores que deveriam dar uma revisada nas coisas, e os próprios redatores ou repórteres que têm uma demanda de produzir muita coisa por dia e que até conseguem revisar, mas tem que revisar mais rápido ou tem que escrever mais rápido, esse tipo de coisa acaba saindo. É ruim, é lógico que é ruim, eu gosto também de ver textos bem escritos, mas eu acho que é uma questão um pouquinho mais estrutural, assim, dentro do que vocês falaram, de sites importantes, né, de jornalismo profissional, acho que é mais uma questão estrutural mesmo. E aí você vê, assim, uma coisa que é importante, né, que aconteceu, porque antigamente, por exemplo, você ia ler, eu assinava um jornal, eu sabia que a notícia era do dia anterior. Era tudo que tinha acontecido no dia anterior. Eles tinham o dia todo para fazer a notícia, a noite para revisar, e aí durante a madrugada eles rodavam o jornal. Hoje não, você tem que ser muito rápido, aconteceu uma coisa, você tem que botar na internet, né? Tem que ser muito rápido. Nas redes sociais. Primeiro, nas redes sociais, na internet. E aí, realmente, para revisar, porque eu aprendi, uma coisa foi até na aula de inglês que eu aprendi isso e eu uso até hoje. Nunca revisar um texto assim que você escreveu. Porque tudo que você escreveu errado vai passar batido. Que já está no teu cérebro ali. Então, sempre revisar no dia seguinte. Mas vocês não têm tempo de revisar no dia seguinte. Já era, né? Não, e o pior é que não tem nem tempo de checar, às vezes, né? Assim, checar a notícia. Então, com essa questão de internet, as redes sociais, Twitter, quer dizer, X, né? Agora tem que publicar alguma coisa, um querendo ser mais rápido que o outro, acaba nem checando a notícia e sai as fake news, né? As fake news... Tem as fake news propositais isso, e tem as sem querer, né? Esse que você está falando sem querer. É sem querer, porque tem as propositais. Tem as propositais. Né? E é até uma contradição, né, Duca? Que esse negócio de sair primeiro ou do furo jornalístico, que, lógico, ainda tem um mérito enorme, né? Mas eu acho que a gente amplia demais o conceito do que é um furo, né? Assim, eu acho que o furo é uma coisa que se aquele jornalista não fizesse aquela matéria, ninguém saberia, né? Isso eu acho que é um furo jornalístico realmente muito importante. Agora, o São Paulo vai contratar o jogador X, eu respeito quem faz esse tipo de conteúdo, eu acho que tudo bem, não precisa todo mundo concordar comigo, mas eu tenho certeza que se o São Paulo contratar um jogador X, ele vai anunciar para mim. Então eu não preciso que saia 3 semanas antes. Eu acho que a gente perde muito recurso, muito tempo e muita atenção fazendo esse tipo de coisa. E eu também acho que hoje em dia, como você, por causa das redes sociais, por causa da velocidade da informação, só jornalista se importa com quem deu primeiro, mais ninguém. Porque o site X vai dar uma informação,
10 minutos depois, o concorrente vai ligar para a mesma fonte, porque todo mundo sabe qual que é, e vai dar a mesma informação, né? Se existe uma informação que só o site X consegue dar, esse é um furo muito relevante, muito importante. Então, e que os outros concorrentes têm que realmente repercutir, show. Mas se não, se o primeiro site deu, todos os outros concorrentes vão correr atrás e em 1 a 2 horas eles vão dar também a grande maioria dos furos. Quando a gente tinha jornal, era outra coisa, né? Se você tinha um furo, por exemplo, o seu jornal era o único que tinha aquela informação o dia inteiro, até o próximo jornal conseguir dar. Uhum. Então você tinha ali um domínio daquela informação durante 24 horas. Hoje em dia você tem o domínio daquela informação durante 10, 15 minutos, e aí tá todo mundo dando, e às vezes eles estão dando até acreditando você, o que é legal, mas para o leitor é a mesma coisa, ele só quer saber da informação. Então beleza, ele vai ler lá no UOL que a informação é segundo o Globo Esporte, e tipo, ele vai saber, legal, o Globo Esporte parece um bom site, mas eu tô lendo no UOL, então eu tô dando minha audiência pro UOL. Então também qual que é do ponto de vista prático, né? Qual que é o grande mérito? Eu acho que a gente tem um problema nisso, mas é lógico, isso tem a ver também com as exigências, né, de números e de audiência e de cliques que os sites têm, né? Esses furos acabam dando bastante audiência, mesmo que, na minha opinião pessoal e profissional, o mérito em si não seja tão grande assim. Eu acho que a gente está vivendo uma época, Bruno, que vai para livro de história. Tá? Assim como a Revolução Industrial, as coisas que a gente estuda em livro de história, essa época vai, porque essa revolução tecnológica, eu vou fazer 60 anos agora, né? E então eu vivi bem antes do celular, depois do celular, bem antes da internet, né? Eu sou da época do telefone fixo, né? E da época que era difícil conseguir o telefone fixo, então, também. E hoje você tem tudo na palma da mão, você tem tudo na palma da mão mesmo, né? E você tem tudo, e assim, tá uma transformação tão louca que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Você tem que escolher o que você vai acompanhar. Você fala, não, eu vou acompanhar tal tecnologia. Não vou olhar agora a inteligência artificial porque ainda vai bagunçar minha cabeça. Ou vou olhar só a inteligência artificial, porque está muito rápido, né? E eu imagino que um jornalista esteja tendo muita dificuldade para se adaptar. Porque antigamente você levava uma vida se adaptando a alguma coisa, agora você leva uma semana se adaptando a essa coisa. Né? E como é que você está vendo isso daí? Para você, a inteligência artificial no meio do jornalismo, tudo que está explodindo por aí, como é que você está vendo? Eu acho que uma coisa importante de ter em mente é que a gente está no meio do processo, né? Eu também imagino que quando rolou a Revolução Industrial, tinha muita gente perdida também, né? Tipo, o que essas máquinas estão fazendo aqui? Como é que a gente faz isso e tal? E só quando você tem um distanciamento histórico, você consegue realmente entender o fenômeno, né? Causas e consequências e como aquilo mudou realmente a sociedade. A gente está no meio dessa revolução digital e talvez ela nunca acabe, né? Porque as máquinas chegaram a um teto. A tecnologia em si, talvez ela continue sempre se desenvolvendo, eu não sei. Mas acho que é difícil de medir exatamente esse impacto, porque, como você disse, parece que as coisas estão mudando o tempo inteiro, né? E quando você se adapta a alguma coisa, de repente chega uma nova tecnologia, chega um novo aplicativo, chega uma nova plataforma, e você tem que se adaptar novamente. Isso é realmente muito difícil. E acho que para o jornalismo é a mesma coisa. O problema aconteceu uma virada de problema. O problema antes era você encontrar a informação. Você tinha pouca informação. Então você tinha que buscar essa informação. Então você saía atrás das pessoas, você ficava ligando, você ficava indo para a rua e tudo mais. O que eu acho que hoje tem uma enxurrada de informação e o que você precisa saber é como determinar qual que é a verdadeira. E como você consegue checar se essa informação é verdadeira, como você consegue colocar num contexto para as pessoas e fazer uma curadoria do que elas precisam saber e do que elas não precisam saber. Hoje eu acho que isso é uma tarefa das mais importantes do jornalismo, tanto quanto você dar um furo ou quanto você ser o jornalista que primeiro deu essa informação.
né, que é algo que a gente fazia muito na Trivela. Então, talvez eu também seja um pouco enviesado nesse sentido. Mas a gente não dava tanta informação em primeira mão, mas a gente tentava mostrar para as pessoas o que é verdade e o que não é, o que estava sendo exagerado e o que não estava, e qual era o contexto daquela informação, né? O que aquilo significava e quais aquelas implicações que aquilo poderia acontecer, quais as explicações que aquilo poderia ter. Por exemplo, para dar um exemplo prático, acho que 2 anos atrás, né, aconteceu a tal da Superliga Europeia, né, que os 12 clubes importantes do futebol europeu anunciaram que eles iam criar uma concorrente da Champions League. Eles próprios anunciaram isso, né? Assim, você tinha desde sexta-feira muito barulho em relação a isso. Então você tinha jornais, muitos deles tradicionais, meio que antecipando. Mas no domingo eles anunciaram. Então, o que é mais importante, por exemplo, você passar o fim de semana inteiro tentando dar o furo de que a Superliga foi criada, ou tentando estudar e ouvir pessoas para você explicar o que aquilo pode causar para a estrutura do futebol europeu, né? Eu acho que a segunda parte é mais importante, e foi mais ou menos o que a gente tentou fazer naquela época, cobrindo na Trivela. O que isso pode causar para a estrutura do futebol europeu, para a pirâmide, para as ligas nacionais, para os clubes, para os jogadores, para o futebol brasileiro. Então, eu acho que, para arredondar, hoje você tem tanta informação rolando por aí, e tanta gente falando qualquer coisa, e como a gente falou antes, né, tantos veículos, tantos comunicadores, qualquer um com uma câmera consegue dar uma paginada de site de notícias. Eu acho que é muito importante você saber qual que é a informação certa, qual que é a informação errada e como você consegue verificar esse tipo de coisa. Ô Bruno, desculpe, mas só para acrescentar nisso, você está falando de furo. Como você consegue dar um furo hoje com a assessoria de imprensa impedindo o seu contato com o jogador? Você vai entrar em contato com o jogador, eu mesmo tento entrar em contato com vários jogadores e eles falam, fala com o meu assessor. Aí você fala com um assessor, aí dependendo do que ele quer que passe para frente ou não, morre a conversa, não dá prosseguimento. Então hoje é muito mais difícil você conseguir fazer dar um furo realmente, a não ser que seja de interesse do próprio empresário, do jogador, do assessor de imprensa, do clube, para você conseguir dar em primeira mão alguma notícia, né? Assim, tem meios, né? Assim, tem gente que consegue ainda, né? Os furos grandes, né? Matérias como a do Rodrigo Capello no Globo Esporte, expondo as irregularidades do Cruzeiro, por exemplo, né? Você tem ainda matérias que são de relevância e que são exclusivas, que são importantes. Geralmente são fontes anônimas, né? Não é exatamente assim, você consegue uma entrevista exclusiva com um jogador ou com um técnico, coloca na câmera, isso às vezes rola, mas geralmente são mais fontes anônimas que você cultiva, que você desenvolve um relacionamento e que você consegue ali extrair informação. Sempre vai ter interesse, e sempre teve, né? Nunca na história você teve fonte dando informação para o jornalista porque essa fonte era a favor do jornalismo. Ela tinha um interesse em soltar isso, né? Se fosse um interesse benigno, fosse um interesse próprio, não importa. O jornalista tem que conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, beleza, alguém está me dando uma informação. Qual que é o interesse que ela tem? Então, por isso que eu preciso checar essa informação em outras fontes que têm interesses diferentes e, às vezes, interesses opostos para descobrir se a informação em si é verdadeira, né? Então, não adianta só eu pegar o cara me dando uma informação que eu sei que ele tem um interesse em me passar e eu transmito para os meus ouvintes, leitores e tudo mais. A gente vê muito isso, por exemplo, em mercado de transferências, né? Essa galera que faz furo industrial, né? Que tem, por exemplo, o Fabrício Romano, para não dar um nome local, que tem lá um furo atrás de um furo atrás de um furo. O que ele tem é contato com o empresário, e o empresário passa para ele o que está acontecendo, né? E ele cultivou aquilo, tem um mérito naquilo, mas eu vejo muito pouca checagem em outras fontes, em outras coisas, né? Acho que é mais uma linha de montagem ali
que chega e passa, mas aí é uma outra questão. Mas acho que, assim, hoje em dia ainda dá para fazer furo. Eu acho que é mais difícil, justamente por aquilo que eu estava falando antes, porque você tem muita informação, você tem uma enxurrada de fontes, você tem os próprios clubes, os próprios personagens, né, agindo como veículos de informação. Né? Quando você tem um jogador como o LeBron James, que tem um programa não sei onde, aí ele abre um podcast, aí ele tem um Instagram, que ele fala para 2 milhões, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Ele é um veículo de mídia mais poderoso do que a maioria dos veículos tradicionais. Se ele quiser gerar conversa, se ele quiser passar uma informação, a ESPN não tem como competir, sabe? É muito difícil nesse sentido. E você falou que você acompanhou a mudança no futebol europeu, né? Que vocês estudaram o que poderia causar, né, no futebol, o que poderia acontecer. A minha pergunta é, o que aconteceu? O que causou? Então, causou um recuo em um primeiro momento, né? Uhum. Causou um pouco de vergonha nos clubes. Eu acho que eles não abandonaram a ideia, muito pelo contrário, inclusive o Real Madrid e o Barcelona seguem fortes nisso, eles foram os principais líderes desse movimento, né? Uhum. Eles seguem fortes em tentar emplacar essa Superliga. Eles conseguiram algumas vitórias judiciais nas cortes europeias contra o que eles chamaram de monopólio da UEFA, que é uma outra questão, porque a UEFA acaba saindo como a heroína da história, e ela não é, ela tem problemas também, mas o que aconteceu num primeiro momento como efeito foi um recuo, porque foi uma estratégia de comunicação muito mal feita, né? Eles anunciaram com um press release no domingo à noite, e durante praticamente 36 horas ou 24 horas até a noite de domingo, não tinha ninguém da Superliga defendendo o projeto. Então foi basicamente só a reação. E a reação foi muito ruim, porque era um projeto elitista, era um projeto que queria dar vagas privilegiadas para alguns clubes na principal competição europeia, que tomaria o lugar da Champions League. Os torcedores reagiram muito mal, principalmente na Inglaterra. Os primeiros clubes a abandonarem o barco foram o Manchester City e o Chelsea, que não por acaso são clubes... o Chelsea na época era do Abramovich e o City dos Emirados Árabes, então são clubes que eles não têm um interesse necessariamente econômico, os donos não têm um interesse necessariamente econômico, eles estão ali justamente para serem amados pelos torcedores. Então, se os torcedores são contra, eles foram os primeiros a pular fora. E depois houve um efeito cascata. Depois disso, muitos desses clubes ingleses começaram a abrir um pouco mais para a opinião dos torcedores, né, nos processos de tomadas de decisão. Você teve a criação de alguns mecanismos para isso, alguns mais cosméticos, outros um pouco mais importantes. Mas, em primeiro momento, houve um recuo nessa tentativa de criar uma concorrência para a UEFA. A UEFA também respondeu cedendo um pouco, né? Então ela ampliou a Champions League, a partir da temporada que vem vai ter mais vagas, você vai ter essas vagas, 2 vagas sendo repassadas para as principais ligas, você vai ter um formato que teoricamente aumenta o confronto entre camisas pesadas, que era uma das outras exigências da Superliga, mas eu acho que por enquanto está só latente. Acho que a gente ainda vai ver outras tentativas, e eu tenho medo, se eles fizerem certo da próxima vez, se eles, né, forem mais competentes, se isso vai realmente funcionar. Ô Bruno, você falou da criação aliás, da mudança de regulamento da Champions League para 36 times, que vai ter uma tabela diferente, acho que é Suíça, é isso? Eu queria que você explicasse o esquema suíço. Como é feito esse esquema suíço, para a gente entender melhor como vai ser essa tabela da próxima Champions League. Vai ser, em vez de você ter hoje você tem 8 fases de grupo, você tem 8 grupos, né? Você tem uma fase de grupos com 8 grupos e você tem 4 clubes por grupo. Então é um formato que todo mundo conhece, igual da Libertadores, igual da Sul-Americana e tudo mais. Você enfrenta os times do seu grupo e os 2 primeiros se classificam. A partir da temporada que vem, você vai ter 36 integrantes no que eles chamam de fase da Liga.
Então, todos os clubes que estão disputando a Champions League vão estar na mesma tabela. Os 8 primeiros vão se classificar diretamente para as oitavas de final, e os outros 16 seguintes, né, então do 9 ao 24, vão se classificar por uma repescagem ou por uma fase de playoffs anterior às oitavas de final, e os 8 classificados chegam nas oitavas de final. Só que, lógico que não dá tempo de todo mundo enfrentar todo mundo, né? Que inclusive era essa proposta da Superliga, que você fizesse essa fase da Liga, com todo mundo enfrentando todo mundo, só que o que isso ia acontecer é que ia tomar datas dos campeonatos nacionais. Então eles adotaram um formato em que cada clube vai ter 8 adversários. Esses 8 adversários eles vão ser definidos mais ou menos que nem agora você define cabeça de chave, né? Então você tem pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, de acordo com o coeficiente europeu, que é uma fórmula que eles têm ali para determinar um número a partir dos seus resultados das competições europeias. Então, um clube que se classificar para a Champions League vai ter 2 adversários do pote 1, 2 adversários do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4, que é uma maneira de você não vai conseguir necessariamente dar um calendário equilibrado para todos os clubes, mas é um jeito que eles falaram para tentar deixar o mais próximo possível, porque é um dos problemas que a gente vê, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? Isso. Se você não tem os mesmos adversários, acaba criando algumas aberrações na tabela final, né? Clubes que conseguem se classificar, o Campeonato Paulista é até mais bizarro, né? Que se classifica com menos pontos do que clubes que ficam fora e tal. Lutando contra o rebaixamento, inclusive. É que eles vão tentar fazer. Oi? Não, você luta contra o rebaixamento e se classifica. Você está disputando as duas. Exatamente. As duas coisas, é bizarro. Dá uma bagunça, né? E você falou que você acompanha também um pouco o futebol nacional, né? Mas o futebol que você acompanha é o brasileiro ou o futebol de São Paulo? Não, eu acompanho o futebol brasileiro, até por uma questão profissional, né? É impossível não acompanhar alguma coisa, né? Você precisa... a gente fala sobre futebol brasileiro no nosso podcast também, mas eu confesso que já faz alguns anos não é o que mais me empolga. Eu tenho vários problemas, assim, me levam para ter um pouquinho mais de distanciamento, né? Eu ainda acompanho, ainda vou em estádio de vez em quando, vejo os jogos e tudo mais, mas não é o meu favorito. Mas eu ainda acompanho bastante, até por questão profissional. Tá. E como é que é a vida de um jornalista torcendo para um time e não podendo demonstrar isso daí? Porque eu fico imaginando, por exemplo, um radialista, um jornalista, não poder colocar a paixão dele lá, porque às vezes quando torce que a vida... Parece que a vida vai acabar se o time perder, né? E como é que faz? Esse é um tabu que acho que diminuiu um pouco, né? Hoje você tem muito mais jornalistas abertos em relação ao clube deles. Acho que é uma consequência natural de você ter uma certa personificação do jornalista, né? Porque quando você abre redes sociais, você está meio que abrindo uma janela para os seus ouvintes, para os seus espectadores, para os seus leitores, para a sua vida. Então, isso tem algumas vantagens, né? A desvantagem é que você tem que ser mais ou menos genuíno. E, assim, tem jornalistas que conseguem operar nas redes sociais sem expor o seu time. Mas é difícil, porque a galera não é burra, tá ligado? Você pode não declarar o seu time, mas eles percebem que você fica um pouco mais exaltado nos jogos do São Paulo do que nos jogos dos outros. E todo jogo do São Paulo você tá lá tweetando, mas nos jogos do Santos nem todos. Então, eventualmente, eles sacam quem que é um torcedor, qual que é o torcedor, né? Qual que é o clube daquele jornalista. Eu acho que não tem problema nenhum em ter um time, porque eu não gosto da hipocrisia, de você ter que fingir que você decidiu que você vai ser jornalista esportivo e que a sua vida inteira vai ser dedicada a cobrir futebol, mas você não tem nenhuma paixão por nenhum clube. É óbvio que você tem, né? É óbvio que teve algum clube que te levou até lá. E eu acho que mesmo do ponto de vista editorial, é importante que você continue nutrindo essa paixão, porque senão você começa a chegar a um terreno em que você não consegue mais entender o torcedor, em que você não consegue mais entender
para quem você está comunicando, né? Você chega para um lugar um pouco sanitarizado demais, em que é muito número e questão tática e profissionalismo, não sei o quê, e você não consegue chegar a atingir o que o torcedor está sentindo. Então, eu acho que é importante você nutrir isso. Ao mesmo tempo, é óbvio que é importante você não levar a sua paixão para a execução do seu trabalho, né? E quando o microfone abre e você está fazendo um comentário sério e você está tentando analisar um jogo ou tentando comentar sobre um treinador, sobre o trabalho de um treinador, sobre a decisão de um clube, sobre uma contratação, sobre uma decisão que um dirigente fez, é ali que você tem que tirar o seu clube. Ali você tem que tentar ser o mais objetivo possível. Você não vai conseguir ser 100% objetivo, ninguém consegue, mas você tem que tentar ser o mais objetivo possível. Então você tem que ser capaz de fazer essa separação. Nem todo mundo consegue, né? Vou deixar bem claro que nem todo mundo consegue. Muitos não conseguem. Também um pouquinho... Oi? Muitos não conseguem, acho que a maioria talvez, né? Muitos não conseguem. Mas é difícil realmente, mas é um exercício que você tem que continuar fazendo. Sim. Mas eu fico pensando o seguinte, por exemplo, deu para perceber que você é São Paulino. É isso que eu acho. Não é? Não. Então é que você acabou de falar aqui do São Paulo, você fica tweetando. Tá. Então, digamos que você abra qual que é o seu time. O pessoal do outro time... Eu sou palmeirense. Palmeirense. Então beleza. Então é justamente o oposto que eu ia falar. Você é palmeirense. Quando você faz uma matéria, escreve uma matéria, será que o torcedor do São Paulo, porque a rivalidade entre esses dois times é grande, né? Uhum. Será que o torcedor do São Paulo não deixa de ler a tua matéria porque sabe que você é palmeirense, ou lê com raiva, sempre discordando, aí nos comentários, porque hoje em dia tem os comentários, né? Vai pegar e falar que está tudo errado? Será que não acontece isso porque sabem qual que é o seu time? Eu acho que isso parte de você, se eu fiz a matéria da maneira correta, se eu tenho a consciência limpa de que eu realmente fui o mais imparcial que eu poderia, que eu estou sendo justo, né? Aí se as pessoas estão achando que eu escrevi, que eu, sei lá, critiquei o São Paulo porque eu sou palmeirense, e não porque o São Paulo merece crítica, ou porque o São Paulo fez algo errado, e assim, eu estou usando o São Paulo só como exemplo mesmo, de um clube, mas assim, se eles acham, se eu fiz isso pelos motivos certos, eu fiz da maneira correta, se as pessoas estão xingando na internet, uma coisa que eu descobri também fazendo jornalismo de internet há 15 anos, é que você encontra o que você quiser na internet. Você vai encontrar, assim, você vai encontrar críticas ao Dalai Lama, sabe? Você vai encontrar, tipo, o que você quiser achar na internet, você vai encontrar. Então, sim, tem 3, 4, 5 pessoas que estão... Acho que é sempre bom ter isso em mente, né? Às vezes a gente... quando você tem um site, você publica muita matéria o tempo inteiro, é fácil perder um pouco isso de mente. Que tem uma maioria silenciosa que não teve problema nenhum com a sua matéria. É uma questão de números mesmo. Você publica uma matéria, teve lá 2 mil visualizações e 10 pessoas xingando na caixa de comentários. 10 pessoas xingando na caixa de comentários parece muita gente. Parece que você fez uma merda gigantesca. Sim. Parece que ninguém gosta da sua matéria. Mas teve 1.990 pessoas que leram a matéria e fizeram. Tá bom, né? No mínimo. Uhum. Então, é sempre muito bom, muito importante você ter esse senso de proporção, né? De quantas pessoas leem e não se importam de quantas estão reclamando. Mas eu acho que é importante a sua consciência. Se eu fiz a matéria corretamente, e às vezes às vezes você comete erros honestos, né? Mas se eu não fiz a matéria com o objetivo de destruir o São Paulo, porque eu não gosto do São Paulo, e eu nunca fiz isso, nunca faria, se os torcedores acham isso, eu não posso controlar o que os torcedores estão achando. Eu só preciso ter paz de espírito de que eu fiz pelos motivos certos. Tá. Eu vou te colocar numa saia justa agora. Como jornalista, você é palmeirense ou sou santista? Foi pênalti? Certo. Peguei. Eu não achei muito não, viu? Eu não achei muito. Aquilo pra mim não foi pênalti não. Mas valeu. Mas... Todos os santistas que eu estou conversando estão felizes. Porque assim, a gente teve o time rebaixado,
mas a gente foi vice. Ser vice contra o Palmeiras e ainda apertado, tá ótimo. Não tem E um pênalti duvidoso? Com um pênalti duvidoso, que a gente pode falar mal, a gente pode falar o Santos ia ganhar, mas roubaram. Então tá bom. Mas esse é um bom exemplo até do que eu estava falando, porque na minha timeline, por exemplo, os santistas estavam putos depois do jogo. Eles não estavam nessa vibe que você tá de, não, vamos ser baixados e vice, tá ótimo. Não acredito que a gente perdeu, não pode comemorar a derrota, não sei o quê. Então, pela minha percepção, na minha bolha de santistas, os santistas estão bravos com a derrota. Na sua, eles estão, ok, começamos bem, né? Então isso eu acho que é um exemplo legal também do que eu estava falando. Bem bacana, mas pelo menos eu conversei com vários santistas, quase todos, uns 6 ou 7, eu conversei com vários santistas, e todos estavam assim, não, valeu, a gente, para quem tinha caído no Campeonato Brasileiro, chegar a vice, né, tá bom, não tem do que reclamar. O Santos mudou muito o time, mudou tudo, então a gente espera pelo menos ganhar a Série B, né? Pelo menos isso. Agora, Bruno, e assim, você está falando de pessoal, você como um jornalista, mas a palmeirense, isso a gente não pode, todo mundo que entra para o jornalismo esportivo ama futebol, ama esporte em geral, e tem um time, né? E hoje em dia a gente vê muitas mídias segmentadas. Um exemplo claro de, aliás, excelente jornalismo, que é o Meu Timão. Meu Timão é um portal dedicado ao Corinthians, mas você vê um excelente jornalismo feito ali pelos integrantes, né? E eu vejo cada vez mais muitas pessoas procurando essas mídias segmentadas. São aí que a gente tem que ver, né, Bruno? Quem é sério ou não. Como você vê esse aumento de mídias segmentadas? Eu acho que é natural também, porque isso volta um pouco àquilo que eu falei de você querer, não necessariamente meio que ouvir o que você quer, mas você, acho que você procura na internet, né, esse sempre foi o grande forte da internet, você procurar o seu nicho, né, é aquela coisa, você consegue encontrar gente na internet que é fascinada por cinzeiros, sabe? Você sempre foi fascinado por cinzeiro e você achou que você era o único. Aí você chega na internet, você encontra o seu nicho, a comunidade dos colecionadores de cinzeiro. Então, acho que é natural também que mesmo no futebol você tribalize, porque futebol é assim mesmo, né? E você tem gente, muitas torcidas, e toda torcida tem o seu contingente, que acha que a imprensa tradicional é sempre contra esse tipo de pessoa, contra o seu clube, né? A imprensa tradicional é sempre contra o seu clube. Por exemplo, na torcida do Palmeiras, a torcida tem total certeza de que a imprensa é tomada pelos corintianos, o que eu posso dizer por experiência própria que não é verdade. Inclusive, tem muito palmeirense na imprensa esportiva. A proporção é bem bizarra, não tem nada a ver nesse sentido. Mas mas o torcedor sente isso. E aí o que ele busca é justamente esse jornalismo mais segmentado, em que você, em princípio, né, você já parte de um outro momento, né? Você parte sem essa desconfiança de que porque uma coisa que, assim, eu acho perfeitamente possível que um palmeirense cubra o Corinthians com a maior correção. Mas se você está fazendo um site Meu Timão, é importante que seus jornalistas sejam corintianos. Assim, eu não gostaria que não fosse assim, mas eu acho que tem que ser, sabe? Porque senão você realmente está se abrindo para muito caos, quando descobrirem que não é. Eu não acho certo, mas eu acho que na prática tem que acabar sendo. Então você já parte sem desconfiança. Isso não funciona tão bem quanto as pessoas imaginam, porque os torcedores ainda ficam bravos com a cobertura do Meu Timão quando elas não gostam dela. Ficam muito bravos, Bruno, muito. É outra. Mas muito como assim? O próprio corintiano fica bravo com... Porque assim, como eu falei, é um jornalismo sério que do Meu Timão. Eu conheço até Rodrigo Vessone, Tomás Rossolino, só fera. E aí, quando eles colocam alguma matéria de alguma coisa errada que os dirigentes estão fazendo, que o clube está fazendo, a torcida fica achando que... Acho que eles queriam que defendesse o clube, mas o papel não é esse. O papel é trazer notícias, informações
sobre o clube. Inclusive ajudar o clube nisso, porque você está falando que está errado, Exatamente. é que arrume. Né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? É bem importante. Porque aí a acusação é outra, né? A acusação não é, você está fazendo essa matéria porque você é palmeirense. A acusação você está fazendo essa matéria porque você é da oposição, porque você está sendo pago por não sei quem, porque blá blá blá. Então, tipo, é isso que eu estava falando, sabe? Assim, você precisa ter consciência de que você está fazendo um bom trabalho, porque as pessoas vão sempre encontrar uma teoria da conspiração, alguma maneira de desqualificar o que elas não gostam na internet. Então não importa. Mas assim, eu não vejo problema em jornalismo segmentado, desde que seja, como você disse, um jornalismo sério, que muita gente faz, né? Por exemplo, tem uma Anotações Tricolor também, do Alexandre Gibrecht, que é um veículo sobre o São Paulo, que é muito bem feito. O nosso Palestra é um site sobre o Palmeiras, também muito bem feito. O Palmeiras, inclusive, a torcida do Palmeiras, justamente por isso que eu estava dizendo que eles falam da imprensa gambá, né? Eles foram um dos pioneiros, né? O Palmeiras, alguns anos atrás, quando não tinha tanto jornalismo segmentado assim, tinha 3 ou 4 sites de palmeirense que faziam a cobertura do clube. Mas você tem muitos veículos que fazem jornalismo sério. E eu não tenho problema, eu acompanho. Por exemplo, eu sou na NBA, eu torço pro Lakers. Eu ouço o podcast do Lakers toda semana, só sobre o Lakers. Porque também, assim, às vezes você também quer uma conversa mais profunda sobre o seu clube, né? E acho que esses veículos segmentados, eles permitem isso. Porque quando você está num podcast ou num site da ESPN ou da Globo e tudo mais, e eles também segmentam, a Globo, por exemplo, tem podcast Clube a Clube, mas você tem programas mais gerais, tem a obrigação de falar de tudo que é importante, de falar de todos os clubes, e nem sempre dá tempo de você aprofundar. Quando você tem um site que cobre só um clube, você consegue aprofundar de outra maneira, né? Os jornalistas que estão cobrindo conseguem dar mais atenção, conseguem acompanhar melhor, então também tem muitos pontos positivos. E como é que você cobre bastante o futebol europeu, né? Como é que você está vendo a diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro, se existe uma grande diferença, e o momento atual do futebol brasileiro? A diferença é grande, né? E não tem como não ser. Já faz 20 anos, 22, 23, 24 anos, que todos os melhores jogadores do Brasil vão para lá, né? Às vezes, muito jovens, como o Endrick, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo. Hoje em dia, muito jovens, né? Os principais vão muito jovens, porque é o que os clubes europeus descobriram, que se você contrata quando o cara tem 17, 18 anos, os que são realmente especiais, é muito mais barato do que esperar eles fazerem 20, 21. E se eventualmente você errar, porque nessa idade é muito fácil errar, no fim das contas vai compensar, né? Por exemplo, o Real Madrid pagou acho que 40, 50 milhões de euros no Vinícius Júnior. Hoje o Vinícius Júnior é um jogador de 200 milhões. Então só com esse acerto, você tem mais 3 erros, né? Só que ele também acertou com o Rodrigo, e ele também acertou com o Endrick. Então, assim, ele tá numa ótima dianteira, né? Tá só e o Barcelona também, mesma coisa com o Vitor Roque. Não, eu falei que ele tá só acertando, assim, né? O futebol europeu, ele... Então, o futebol europeu, em questão de nível técnico de jogo, ele está à frente. Eu acho que já esteve mais. Eu acho que a gente deu uma encostadinha recentemente, porque eu acho que o futebol brasileiro também, porque é tudo uma questão econômica, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro também, do ponto de vista econômico, não tá show. Tem muito clube quebrado, tem muito clube cheio de dívidas, mas eu acho que a gente está com um poder de compra em relação, principalmente à América do Sul, um pouco maior, né? Então a gente consegue contratar os principais jogadores da América do Sul. A gente tem um pouco mais de poder financeiro para atrair veteranos brasileiros da Europa, às vezes até alguns jogadores de outras nacionalidades também, que preferem a experiência de uma liga mais competitiva do que ir para o Oriente Médio ou para a Major League Soccer. Então acho que a gente está um pouquinho mais próximo. Mas essa é uma diferença que simplesmente nunca vai. Acho que é impossível
reverter, né? Acho que é impossível, a partir desse patamar que a gente está, que o futebol brasileiro se torne melhor do que o futebol europeu. Isso em clubes, né? Acho, inclusive, que a tendência é continuar piorar um pouco. Em seleção, a gente não está no melhor momento, né? Não é o auge da seleção brasileira, mas eu acho que está mais próximo do que a galera acha também. Acho que às vezes a gente não teve um bom ano, né, com o Fernando Diniz, desde a Copa do Mundo de 2022, mas eu acho que se em outros momentos havia uma superioridade clara da seleção brasileira, hoje em dia eu acho que não há. Mas eu também não acho que a gente está muito abaixo das principais seleções do mundo. Porque eu até estava conversando com o Mário Matos, né? Isso. O jogador. Mário Mota. Mota. Eu estava conversando com ele e eu fiz essa pergunta para ele. Eu comentei isso com ele, que assim, antes, o que acontecia? O jogador, quando ele entrava no campo para jogar com a seleção brasileira, para jogar contra a seleção brasileira, ele entrava tremendo. Isso já era o Brasil já entrava ganhando, né? Hoje eles não ligam mais se é Brasil, se não é. A gente perde para uma Croácia, perde, sabe, para países que não tinham praticamente futebol. A gente perde para um Japão, perde para países que não tinham futebol e hoje tem e conseguem ganhar da gente, que não ligam mais. A seleção brasileira é igual a gente. Você não vê assim? Você não acha que perdeu eles perderam o medo da gente? Acho que um pouco, talvez. Eu acho que ainda tem muito respeito pela seleção brasileira no mundo inteiro. Mesmo se você pega personagens importantes do futebol, quando falam da seleção brasileira, você vê que eles falam genuinamente com respeito. Tem lugares como o Bangladesh, por exemplo, que o Brasil joga e é praticamente mais importante, parece, do que quando a seleção de Bangladesh joga. As ruas ficam cheias de camisas da seleção brasileira e tudo mais. Eu acho que tem um respeito muito grande ainda. O que eu acho é que, assim, não tem mais mistério em nada, né, hoje em dia. Então, mesmo, sabe, 58, quando o Brasil foi enfrentar a União Soviética, era tipo a primeira vez que você via aqueles russos altos e fortes. Então, mesmo os jogadores brasileiros ficavam um pouco intimidados, né? Então, assim, você tinha um certo mistério, um pouco de mística ali, que eu acho que a seleção brasileira cultivou durante muitos anos. Mas hoje em dia, você não vê tanto isso, e todos os jogadores quase da seleção brasileira, eles jogam com os adversários, né? Então é muito difícil você ter uma seleção que não joga com nenhum, entre as principais, com nenhum dos jogadores da seleção brasileira. Então já é alguém que você está um pouco acostumado. O que eu acho realmente é que, eu acho que no passado havia um excesso, um sobrepeso de talento brasileiro em relação a outros países, que permitia que você fizesse processos de qualquer jeito e ainda ser uma seleção competitiva e ainda ser campeã do mundo. Isso não quer dizer que todos os trabalhos que terminaram em título foram mal feitos, mas você não precisava fazer um processo tão bom quanto das outras seleções para ser campeão do mundo, porque o Brasil tinha um excesso de talento. E hoje, eu acho que a geração é boa, você tem jogadores de qualidade, você tem jogadores importantes do futebol europeu, mas eu não acho que a seleção brasileira é a melhor do mundo em talento puro. Eu não acho que ela está, e se não é muito melhor do que as outras. Então você precisa de bons processos. E aí vem o problema. Mesmo quando você tem bons processos, e a gente teve com o Tite, às vezes não é suficiente. Porque chega na Copa do Mundo e é 90 minutos, e às vezes a bola bate nas costas do Fernandinho e entra. Às vezes você tem uma noite ruim, às vezes os caras encaixam um contra-ataque, a bola desvia e entra, e você perde nos pênaltis. Então, não tem muita garantia. E o que você acha dos técnicos brasileiros que são trocados assim como a gente troca de roupa, né? E você vê técnicos em outros locais que ele faz uma carreira no time, ele consegue montar, começa de baixo, e o torcedor, ele aceita isso. Parece que o torcedor brasileiro não aceita. Perdeu uma vez, tem que estar fora. O que você acha disso? Eles aceitam mais na Europa, mas eles não têm paciência inesgotável também. Como, às vezes... eu gosto de brincar que, assim, no Brasil eles demitem depois de 3 derrotas, né?
Na Europa eles demitem depois de 7. Né? Eles têm um pouquinho mais. É que a gente tem exemplos muito fortes, muito grandes, né? De técnicos que ficaram muito tempo nos clubes, né? Como o Ferguson, como o Arsène Wenger. Mas esses são exceções mesmo para o futebol europeu. Né? No século passado, você teve técnicos de mais quantidade que fizeram trabalhos de décadas. Mas mesmo na época do Ferguson ou do Wenger, eles eram realmente um pouco exceções. Você tem trabalhos longos mesmo hoje em dia, são trabalhos como o do Klopp, de 8, 9 anos, né? E você vê que ele está esgotado, ele vai ter que parar, né? Até porque a exigência é outra hoje em dia. Não sei se o Ferguson ia aguentar 25 anos com essa pressão de hoje em dia. Mas é claro, o futebol brasileiro demite treinador rápido demais, é um negócio meio bizarro, né? É aquela coisa, se você não sabe por que você contratou, você também não sabe exatamente por que você está demitindo, mas você está só, né, tentando manejar ali as coisas. Eu acho que existem trabalhos ruins e existem treinadores que merecem ser demitidos, mas eu acho que os dirigentes brasileiros muitas vezes não sabem o treinador que estão contratando, por que estão contratando, aonde querem chegar e como querem chegar. Essas são 4 perguntas muito importantes quando você vai contratar um treinador. O que eles querem, muitas vezes, é a grife, é dizer que contratou um treinador importante, ter um escudo ali para falar, o problema é dele, não é meu, e quando precisa, se livra dele e contrata outro para tentar, né, ter um fato novo, para tentar dar uma mexida ali. É muito mais frágil a posição de cargo de treinador no futebol brasileiro do que em outros lugares, sim. O Abel é diferente, né? O Abel, acho que ele tá no Palmeiras todo esse tempo por conta que tá ganhando os títulos, né, Bonsante? E aí... É o dilema da Tostines, né? Assim, ele tá esse tempo inteiro porque ele tá ganhando os títulos, ou ele tá ganhando os títulos porque ele tá esse tempo inteiro, sabe? Pois é. Ele ganhou 2 títulos com 3 meses de trabalho, então ele ganhou muita moral ali, né? E você acha que aí porque assim, o Abel ganhou vários títulos, aí de repente todos os times resolveram contratar técnicos portugueses ou de outras nacionalidades. Você acha que realmente esses treinadores estrangeiros estão num nível melhor do que os brasileiros? Sim, eu acho que na média, sim. Assim, por exemplo, o Abel provavelmente é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje em dia, do Campeonato Brasileiro. Mas acho que o segundo é o Tite, que é brasileiro. Então, beleza, você tem bons técnicos brasileiros. E você tem outros técnicos brasileiros fazendo bons trabalhos, né? Acho que o Dorival é um bom treinador brasileiro. Acho que ele faz bons trabalhos. Ele, no geral, desde que ele quase caiu com o Palmeiras em 2013, em 2014, ele emendou uma sequência de bons trabalhos. Ele fez no São Paulo, fez principalmente no Flamengo e tudo mais. Mas eu acho que a média de qualidade é melhor. Os estrangeiros são melhores mesmo. É só você ver, assim, é um papo de colonizado, talvez seja, mas não tem abertura nenhuma para treinador brasileiro na Europa. Assim, quase zero. O Tite passou, sei lá, 1 ano tentando, meio que visualizando ali, tentando mapear o mercado, vendo o que aparecia, com um objetivo declarado de treinar na Europa, e ele é o melhor técnico brasileiro, e ele não conseguiu uma boa oportunidade, ou uma oportunidade que ele considerava boa, porque você provavelmente, e o Marcelo Galhardo descobriu isso também, embora os treinadores argentinos tenham moral muito maior que os brasileiros na Europa, que você precisa dar um passo atrás, né? Se você sai do River Plate, mesmo sendo o treinador mais vitorioso da história do River Plate, você não vai direto para o Barcelona. A menos que o Barcelona tenha um Messi e o mais queira que você vá. Você vai ter que, talvez, pegar um Southampton para mostrar, eu sei trabalhar na Europa, e aí você pula, né? Ou treinadores que tiveram que pegar de meio de tabela e tal, talvez um segundo patamar. E às vezes o treinador não está disposto a isso, né? Um treinador como o Galhardo ou como o Tite, que já chegaram no ápice dos países deles, às vezes não querem dar um passo atrás. Mas eu acho assim, acho que você tem mais possibilidade de acertar se você buscar um treinador de fora do que se você ficar... Porque também, assim, tem um problema de renovação também de técnicos brasileiros, né? Você... olha agora, você acaba... Os clubes grandes acabam girando sempre em torno
dos mesmos nomes, e toda vez que eles tentam algo um pouco diferente, esses caras não têm tempo também para se desenvolver como novos treinadores, e aí eu vejo muito um método de tentativa e erro, né? De você... O Palmeiras teve esse momento já, antes de chegar no Abel, que era, eu vou com um técnico moderno, e aí contrato o Roger. Aí o Roger Roger Machado. Aí tem 3 ou 4 meses, aí o Roger é demitido, aí agora vem o medalhão. Aí o medalhão também não dá certo. Aí agora eu vou com outro treinador jovem. Aí esse jovem não dá certo. Aí eu fico pulando de medalhão para jovem, até alguma coisa acontecer, né? E às vezes não acontece. Mas para responder mais claramente essa pergunta, eu acho assim, na média, treinadores estrangeiros, os portugueses são uma das melhores escolas de técnico do mundo, né? Se você for pegar a literatura de treinador, né, a maioria dela é escrita pelas escolas portuguesas, né? Então, os portugueses, eles são realmente uma escola de técnico muito forte. E você acha que o técnico, por exemplo, português ou europeu, eles são melhores do que o brasileiro, com algumas exceções? Tite, Abel é de Portugal, Tite, o Dorival, mas com algumas exceções. Por quê? Porque eles são mais sérios, estudam mais? O que você acha que diferencia? Porque é tudo ser humano. Alguma coisa tem que diferenciar, né? Se você pegar, por exemplo, quantas pessoas tem no Brasil, o Portugal tem menos de 10% do que tem no Brasil. Por que eles fazem mais técnico bom do que a gente, né? O que você acha que é? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta tão claramente assim. Acho que, por exemplo, o curso de treinador no Brasil é muito caro, muito, muito caro. Uhum. Acho que isso pode ser um fator. Quando você tem, mesmo para gente que já está na profissão, né, acaba sendo um valor até proibitivo às vezes. Eu acho que em alguns casos existe uma certa ojeriza a conhecimento, né, que tem umas abordagens assim, mais boleiras, em que você, às vezes, funciona até certo ponto. Acho que tem alguns treinadores que tentam levar um pouco mais nesse sentido e não fazem muita questão de estudar. Eu acho que na questão no acesso à Europa, tem uma questão de língua que é muito importante, né? Treinadores argentinos, por exemplo, podem começar a carreira na Espanha sem precisar fazer curso de inglês ou curso de espanhol, né? Eles já estão ali, né? Eu não acho que desculpa. Eu acho que se o Tite poderia ter aprendido inglês. Eu acho que ele tem dinheiro para pagar uma professora particular, sabe? Não compro essa ideia de que não consigo treinar na Europa porque eu não sei a língua. Bom, aprende, sabe? Você tem os recursos para isso, né? Então, mas eu acho que tem esses sentidos. Eu acho também que o ecossistema do futebol brasileiro, ele é difícil para treinador se desenvolver. Já voltando para uma pergunta anterior, né? É difícil para o cara se desenvolver, é difícil para ele conseguir realmente errar e aprender com seus erros e conseguir se desenvolver como técnico, né? Geralmente, quando um treinador brasileiro erra num clube brasileiro, ele é demitido. E aí ele vai ter que começar de novo. E aí ele tem que pular de um lugar para o outro. E é realmente difícil você ver os técnicos brasileiros se desenvolvendo. Mas eu não consigo te dar uma resposta assim, contundente sobre por que isso é. Eu só observo que é assim. Então vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Se em Portugal nós temos os melhores técnicos estão em Portugal, por que os melhores times não estão em Portugal? Eu pergunto isso porque eu torço para o Porto, lá na Europa, e é só tristeza. Tá? É quase como torcer para o Santos aqui. Então, por que não tem? Se tem os melhores técnicos, eles não estão com os melhores times? É dinheiro, será? É dinheiro, porque esses técnicos, eles não estão, talvez os melhores deles não estão necessariamente treinando em Portugal, né? Uhum. Mas você tem ótimos treinadores em Portugal, né? O Rubem Amorim, por exemplo, que é o técnico do Sporting, para não dizer que é só coisa do Brasil, o Liverpool vai contratar um técnico português também, né? Um técnico estrangeiro. Uhum. O Rubem Amorim, nesse momento, é o favorito para ser o substituto do Klopp. Você tem o Sérgio Conceição no Porto, é um excelente treinador também.
faz um trabalho brilhante lá. O treinador do Benfica não é nem português, é alemão, né? O austríaco. Agora não lembro, mas é o Roger Schmidt, que é o treinador do Bayern Leverkusen e do PSV, que também é um bom treinador. Mas é uma questão econômica, assim, a Liga Portuguesa, ela não consegue concorrer com as 5 maiores ligas, né? Ela conseguia até, sei lá, ela conseguiu nos anos 60, né? O Benfica era uma potência do futebol europeu, nos anos 80 conseguiu de novo, né? Com o Porto chegando longe, com o Benfica também sendo forte. Tem uma questão da Lei Bosman, né? Que é quando isso se concentra, porque antes da Lei Bosman, que é uma lei marcante para o futebol europeu, que foi quando os jogadores, né, ganharam o direito de trabalhar em toda a União Europeia, né, os jogadores europeus, né? Foi com base numa reivindicação do jogador chamado Bosman. Mas basicamente o que aconteceu depois da Lei Bosman é que acabaram os limites para estrangeiros na prática, no futebol europeu. Então, se antes você tinha clubes como o Porto, que tinha o Porto, Benfica e o Sport, que tinha os principais jogadores de Portugal, porque as vagas para eles nos outros países eram limitadas, às vezes eles saíam, claro, mas assim, você tinha um contingente maior dos principais jogadores de Portugal. Hoje você tem muito menos isso, porque eles, do ponto de vista legal, o cara jogar em Portugal, ou jogar na Europa, ou jogar na Itália, ou na Espanha, ou na França, é a mesma coisa, e não tem limite para jogador português jogar na Espanha, ou jogar na Itália. A Inglaterra é outra questão um pouco mais difícil por causa do Brexit, mas você não tem mais esse limite de estrangeiro. Então o talento, ele não está mais concentrado no país. E isso é meio que uma bola de neve, né? Porque o talento sai dessas ligas secundárias, como a portuguesa, a holandesa, a belga, ela vai para as grandes ligas, essas grandes ligas ficam melhores, elas ficam mais atrativas, elas ganham contratos de transmissão maiores, elas ganham mais dinheiro, elas ficam mais ricas, e o processo vai se retroalimentando. Então, é basicamente uma questão, sim, econômica. Ô Bruno, o futebol ele é muito folclórico, né? Tem um folclore em relação ao Benfica, não é uma maldição que o Benfica não ganha um título europeu desde os anos 60, não é? Você sabe dessa história? Deu uma travada aqui, gente. Então, porque eu tava falando que o futebol é muito folclore, né? Muito folclórico, causos. E aí dizem que o Benfica tem uma maldição no Benfica dos anos 60, que ele nunca mais ganhou uma Champions League. Você podia contar um pouco dessa história pra gente? É a maldição do Bela Gutmann, né? Que foi um técnico importante do Benfica. Não sei, minha memória não é super boa para essas coisas, mas ele ganhou os primeiros títulos do Benfica ali no começo dos anos 60, e quando ele sai do clube, né, ele diz que o Benfica nunca mais vai ser campeão europeu, porque acho que a saída foi um pouquinho litigiosa, né? E aí realmente foi verdade, né? O Benfica, que era uma das potências daquela época, o Benfica do Eusébio, que o Benfica era a base da seleção portuguesa, né, no começo dos anos 60, ele nunca mais ganhou uma competição europeia. E aí, mesmo quando começaram a expandir as competições europeias, né? Você podia ganhar uma Liga Europa, não ganhou também. Assim, uma Conference League, não ganhou também. Tá respondido, né, Sidney? Um desses folclores mesmo, né? Eu acho que não foi por causa do Bela Gutmann que eles não ganharam, mas vai saber, né? Eu acho que isso é realmente rogar praga, hein? Caramba! Desde 60. Dos anos 60, então, 64 anos. 62, né, que fez o... Acho que foi em 62 que enfrentou o Santos na final do Mundial, né? Isso, foi em 62. Então. Nossa, isso é rogar praga mesmo. Ô, Bruno, o pessoal vai querer te encontrar. Faz o teu jabá aí das tuas redes sociais, como é que o pessoal fala com você? Meu Twitter é @BrunoBonsante, você pode me procurar lá. Não estou tão ativo quanto eu já fui, mas eu ainda estou por lá quase todo dia. E ouve a gente no podcast também, no podcast Meio Campo. Você pode encontrar, né, no
o seu tocador favorito de podcast. A gente tem também um canal de YouTube que as lives vão para lá, né? Também é /meio campo. A gente faz podcast de segunda e sexta-feira. Inclusive, daqui a meia hora a gente vai gravar o de hoje. Segunda-feira às 5 da tarde e sexta-feira às 2. Se quiser pegar ao vivo também. Mas é isso aí. Podcast Meio Campo e @Bruno Bonsante no Twitter. Mas você falou que você está free, né? Você está trabalhando por conta, né? Pelo que você falou no começo. Sim. Se alguém quiser te contratar para alguma coisa... Oi? Pode mandar também. Pode mandar no meu e-mail, se quiser. No teu e-mail? brunobonsante@gmail.com. Se alguém quiser me contratar, manda um e-mail lá ou uma mensagem pelo Twitter. Estou à disposição. Beleza, então. E eu queria agradecer a tua presença. Eu sei que você tem um tempo apertado, né? Daqui a pouco você vai gravar o teu podcast. Eu queria agradecer o bate-papo aqui, foi bem bacana. Como eu falei no começo, não conhecia, agora já conheço, né? E isso é muito legal, porque é como se você realmente tivesse chegado, estou conversando com o Duca, você chegou para bater um papo e eu acabei te conhecendo. Então, agradecer muito, te convidar para uma próxima, assim que aparecer uma polêmica de futebol, a gente vai te chamar. Tá? E queria agradecer o Duca por estar aqui também. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de conversar com o Bruno Bonsante. A gente fez vários programas juntos, fizemos até com a Regiane Ritter, o Disparada no Esporte, né? Foi um tempo, foi bem legal, Nordeste, Futebol Clube, no vestiário, enfim. É muito bacana revê-lo novamente, Brunão. Bacana, então. Obrigado, Duca, foi um prazer te ver de novo também. E obrigado pelo convite. Volto sempre que vocês quiserem, só chamar. Bacana. Então, mais uma vez, queria agradecer você, a sua presença, a do Duca. E, mais uma vez, falar para o pessoal, não esqueçam do Peteleco no Positivo. Isso daí ajuda muito a gente. E se inscrever no nosso canal e compartilhar. Olha que papo legal que foi agora, né? Então, compartilhar ajuda também bastante a gente. E a gente foi.